E começando a revisão dos episódios 487 e 488, Sasuke Shinden Haikouhen. E continuando de onde paramos, o Sasuke enfrenta o Fushin com o objetivo de conseguir mais informações. Mas nem tudo é tão fácil quanto parece. O Fushin era um ninja consideravelmente poderoso, usuário de uma Kekkei Genkai inédita chamada Taiton, elemento tufão. Ainda existe muita discussão sobre a natureza dessa Kekkei Genkai, se ela seria o resultado de uma fusão elemental, talvez o Raiton e Futon, ou então uma versão avançada do Futon, assim como o Enton é uma versão avançada do Katon. Ele não é uma fusão elemental. Pois bem, o Fushin começa usando um combo entre o Taiton e suas lâminas de chakra. A ventania criada pelo Taiton atrapalhava os movimentos do Sasuke e dificultava sua esquiva, criando aberturas para que o Fushin pudesse atacar. Mas quando o Sasuke tenta atacar de alguma forma, o Fushin aumenta a intensidade do vento, criando um verdadeiro furacão, o que obriga o Sasuke a usar o Susanoo. Inicialmente ele consegue desfazer o furacão, mas o Fushin aumenta a intensidade ao ponto que nem mesmo o Susanoo consegue aguentar. E quando o Fushin acha que venceu, o Sasuke aparece no olho do furacão, vencendo a luta. Bom, não ficou muito claro, mas parece que o Sasuke usou o Amenote de Kara, né? Esse nome estranho aí que é o nome da técnica de teleporte dele para entrar no furacão, pelo menos o que me parece. E sendo sincero, esse pequeno confronto me decepcionou um pouco, pois na Light Novel a luta é bem mais intensa. Existiam lâminas de chakra no meio do furacão e ele foi bem mais forte, ao ponto de cobrir toda a ilha onde eles estavam lutando. Além de detalhes que deixaram a luta até melhor, como por exemplo o Sasuke usando o Aoda para entrar no olho do furacão. Na Light Novel também tinha todo um peso do Sasuke se segurando por conta dos reféns que o Fushin tinha feito. Os vilões sabiam muito bem com quem estavam lutando e fizeram um ótimo uso da situação para meio que enfraquecer o Sasuke. Enfim, continuando a história, o Sasuke procura por pistas nas memórias do Fushin, mas antes de ver qualquer coisa importante, é pego por uma armadilha de Genjutsu. Na Light Novel, esse seria o momento que ele descobre que a Tino era a culpada, a verdadeira vilã da história. Ela pessoalmente resgata o Fushin e aparece na frente do Sasuke, enquanto no anime, o Fushin simplesmente desaparece depois que o Sasuke sai do Genjutsu. E continuando sua jornada, o Sasuke chega até o Vale do Inferno, uma região vulcânica, inóspita e que dificilmente sustentaria a vida humana. Lá ele encontra a Tino, que começa a contar sobre as dificuldades que seu clã teve que passar para sobreviver no lugar daqueles, mostrando que Ossos foi o máximo que restou daquele clã no final das contas. Após isso ela começa a mostrar seu passado para o Sasuke através de um Genjutsu. A Tino foi sequestrada pelo Oyashiro ainda muito cedo, nunca chegou a conhecer seus pais ou mesmo saber quem ela era realmente, crescendo num lugar hostil onde a lei do mais forte imperava. Inclusive a cena onde ela desperta o Ketsuryugan e meio que arranca a orelha do menino foi algo que me surpreendeu, eu não estava esperando essa cena. Mas ela serve para mostrar como o Oyashiro era alguém terrível que manipulava crianças, as selecionava, as utilizava como brinquedo, cara. O cara é um filho da puta do nível do Orochimaru, se não pior. Isso porque eu não estou falando de uma revelação que teremos no final dessa história, aguarde. Bom, a história vai seguindo, a Tino enfrenta o Fushin no Coliseu e o vence. Sendo assim, ele se torna parte da guarda pessoal do Oyashiro. É aí que uma amizade começa entre os dois, e também o drama da Tino. O Fushin conta sobre o seu passado trágico, sendo ignorado pelas pessoas de sua vila, vendido como uma mercadoria para um rico que só o torturava. Alguém que tinha lembranças de um passado que preferia esquecer. Enquanto a Tino era o extremo oposto. Ela sempre esteve ali, nunca conheceu seus pais, ela não sabia o seu lugar no mundo, ela não tinha nada. E por isso ela sentia uma certa inveja do Fushin, pois apesar de tudo, ele tinha um passado. E comovido com a situação da Tino, o Fushin vai atrás de informações sobre o clã Tinoyoki e acaba encontrando documentos que contavam sobre a história desse clã. Resumindo, eles decidem fugir do Oyashiro, ir ao Vale do Inferno e levar alguns com eles. De resto, é tudo que nós já sabemos sobre o Raikoudan, só que do ponto de vista deles, desde o momento de sua criação ao salvar aquela vila que estava sendo extorquida, se tornando bandidos benfeitores, até sua queda ao serem emboscados por ninjas de Kiri.
Os Raikkodan eram vistos como heróis pelas pessoas, eram respeitados, recebiam abrigo e comida dos moradores e, graças a não serem ligados a nenhum país, eram até contratados por vilas maiores. Não é exagero dizer que eles estavam numa situação bem confortável, porém foi uma única cagada envolvendo uma grande vila que todo mundo virou as costas. Eu vou ser sincero com vocês, aquela vila que traiu os Raikkodan mereceu a vingança da Tino, mereceu. Por mais que eles estivessem tentando evitar problemas ao abrigar fugitivos, ladrões, se bem que eles já estavam fazendo isso, né? Então não justifica porra nenhuma. Agora só senti falta de detalhes sobre a missão em que eles foram perseguidos por Kirigakure, pois o anime não cita que eles foram contratados por Kiri e Kiri passou a perna neles, porque os Raikkodan estavam crescendo, abrigando nukenins de várias vilas, tendo seu nome reconhecido e até mesmo roubando clientes de Kiri, se tornando um problema que devia ser erradicado. E por fim, depois de várias tragédias consecutivas, Fushin e Tino chegam finalmente ao Vale do Inferno, só para terem um choque de realidade e descobrirem que todos já estavam mortos, que toda aquela viagem, toda aquela jornada deles não serviu para nada. E como tudo que é ruim pode piorar, eles acabam sendo seguidos por ninjas de Kiri, e no meio da luta a Tino arranha um deles, descobrindo o seu novo poder, a capacidade de criar bombas humanas, um poder que ela usaria para se vingar de todos. Agora vamos ao episódio 488. Após um diálogo entre Tino e Sasuke revelando seus planos e a verdade sobre todas as suas ações durante a história, que basicamente consistia em atacar Konoha para atrair o Sasuke, começa uma luta dinâmica entre eles tocando o tema do Orochimaru no Classic, o que deixou a luta com um clima ainda melhor. Só lembrando que na Light Novel, apesar da Tino ser igualmente motivada pela vingança, seu foco não era apenas o Sasuke, mas todos que ela considerou como culpados por sua situação atual. Isso inclui Kiri e Kumo, algo que foi completamente ignorado no anime. Na real, o Sasuke era mais como um alvo secundário, que ela simplesmente deu a sorte de encontrar durante sua jornada. Bom, e durante a luta, vemos como Ketsuri Yugan realmente funciona. Ele manipula o sangue, o ferro no sangue para ser mais exato. Isso permitiu que a Tino pudesse controlar o lago fervente ao misturar um pouco de seu sangue nele, pois o lago era rico em ferro e assim ela cria um dragão de água com várias cabeças e enfrenta o Sasuke. Essa foi uma luta que, apesar de rápida, teve uma animação e uma beleza visual muito acima dos padrões que normalmente vemos em Naruto. Estava quase no mesmo nível de Naruto vs Sasuke em questão de animação. Isso tem influência direta da reestruturação na equipe que produz o anime, com um novo diretor, novos produtores e animadores. Inclusive alguns deles até fizeram parte da criação dos últimos 2 filmes, pois estamos tendo uma qualidade como há muito tempo já não víamos no anime ou até mesmo nunca vimos. E possivelmente essa mesma equipe será responsável pelo anime de Boruto, pois se o anime já sai em abril, é bem possível que seus primeiros episódios já estão em um processo inicial de criação. Pois bem, continuando a luta, a Tino acaba ferindo Sasuke, colocando seu chakra nele e o transformando num homem-bomba. Porém tudo não passava de um genjutsu. E sem esperanças, a Tino confessa que sentia inveja do Sasuke, por ele ter nascido em Konoha, ter uma família que o amava e mesmo depois de ter desertado da vila, se tornando um nukenin famoso, ainda conseguia viajar livremente porque existiam pessoas que o amavam e o protegiam. Vamos lembrar que o único motivo do Sasuke não ter sido tratado como qualquer outro nukenin foi pela relação que Naruto e Sakura tinham com a Tsunade. Do contrário, a Anbu estaria no encalço dele. O Sasuke sempre teve alguém que continuou apoiando independente da situação, mas a Tino nunca teve ninguém, ela sempre esteve sozinha desde o início. Aqui ela também faz uma pequena analogia, falando sobre as folhas brilhantes e as raízes sombrias da vila, questionando o Sasuke sobre o motivo dele continuar indo tão longe por uma vila como Konoha, que apesar de tudo, ainda tinha seu lado sombrio. E o Sasuke responde que era porque ele estava vivo,
Ele tinha um amigo que o salvou, um amigo com quem ele podia dividir sua dor, se referindo obviamente ao Naruto. Era o desejo esperançoso do Naruto em tornar o mundo um lugar onde todos entenderiam a dor uns dos outros, que ligava o Sasuke a Konoha. Por isso, como Itachi, ele dava suporte ao mundo a partir das sombras. Eu até fico imaginando como seria uma morte ou desaparecimento do Naruto em Boruto, o que isso poderia impactar no Sasuke, pois o Naruto e seus sonhos são os pilares que sustentam a moral do Sasuke. Mas é claro, agora ele tem uma família, um discípulo, pessoas que são importantes para ele além do Naruto do time 7. Sem falar que certamente a nova geração vai herdar os ideais do Naruto, continuando seu legado. Enfim, depois de todo esse diálogo, finalmente a Tino entende as palavras do Sasuke ao ver o Fushin tentando se sacrificar por ela, percebendo que ela nunca esteve sozinha, e por fim ela se rende ao Sasuke. Logo após temos uma conversa entre a Sakura e Hinata depois de tratarem da última vítima. Aqui temos uma rápida explicação sobre o que aconteceu após a redenção da Tino, que já está presa e assume toda a responsabilidade para diminuir a pena de seus amigos. Mas para nossa surpresa, Mizukage assume a custódia deles. Aparentemente, ela assumiu a responsabilidade por saber que eles tinham alguma conexão com Kiri no passado, e pede pessoalmente para que eles ajudem Kirigakuri. Essa seria a forma de pagar pelo que fizeram. Aqui o Kakashi também fala algo bem interessante. Todos os shinobis, sejam grandes ou pequenos, devem carregar o mesmo peso. Eu não sou diferente, ou seja, naquele momento todos os ninjas, criminosos, honestos, fortes ou fracos, eram uma ajuda necessária. Lembrem-se que a guerra matou mais da metade do contingente de todas as 5 grandes vilas. Eles estavam no momento que precisavam de toda a ajuda necessária para se reerguer. E se criminosos com habilidades úteis e poderes que valem por um batalhão inteiro, como Orochimaru, Kabuto, Karryoin, Kakashi Hiden e Atino aqui, estão dispostos a colaborar com as vilas em troca de uma pena mais leve ou simplesmente para pagar por seus pecados, as vilas vão usá-los com toda certeza. E continuando a história, vocês lembram da revisão passada onde eu falei que o Sasuke deu um foda-se para os ninjas no Coliseu e que na Light Novel ele tinha salvado todos? Pois é, isso aconteceu agora. Vemos que ele voltou ao Coliseu, enfrentou todos os ninjas, os libertou de seus donos e todos os milionários envolvidos foram presos, menos o Oyashiro. Aqui também temos uma conversa entre Sasuke e Raikage, que na Light Novel acontece após a luta contra o Fushin, numa situação bem diferente, quando Sasuke leva os ninjas de Kumo, que eram reféns, de volta ao País do Raio. Outra diferença é que os ninjas do Coliseu ficam sob custódia de Konoha na Light Novel, e não de Kumo como no anime. Em seguida temos uma revelação bem interessante em uma conversa entre Orochimaru e Oyashiro, onde é revelado que o Oyashiro era do clã Tinoyoki, pai da Tino e que destruiu todo o seu clã após a morte de sua esposa, o que deixa sua filha da putagem ainda maior. O cara nunca contou a verdade pra Tino, nunca tratou ela como filha, tratou ela como o resto das crianças que ele escravizava. Talvez se ele tivesse contado a verdade desde o começo, nada disso teria acontecido. Agora, terminando o episódio, nós voltamos ao Sasuke, logo após uma conversa entre Naruto e Sakura, com um pequeno momento de alívio cômico. O Sasuke recebe uma mensagem do Naruto dizendo que, embora ele não esteja na vila, ele continua protegendo-a, assim como a força policial. O que faz o Sasuke lembrar dos momentos com Itachi, quando ele sonhava em entrar para a polícia quando crescesse. Sendo assim, o Sasuke decide voltar para Konoha. Só que tem um probleminha nesse final aí. Sasuke Shinden era para ter acontecido depois do casamento do Naruto, que acontece em Konoha Hiden. Mas a ordem cronológica das novels foi mudada, e se o Sasuke volta para a vila agora, significa que certamente vai participar do casamento do Naruto, a menos que eles arrumem uma desculpa para o Sasuke estar em uma missão ou algo do tipo. Agora, terminando o vídeo, é bem como eu falei em outros vídeos, a Pierrot não fez uma adaptação fiel à Light Novel, como se esperava, né? Mudaram a ordem de certos acontecimentos, cortaram certos diálogos, ignoraram boa parte da presença de Konoha na história, e entre outros detalhes que deixavam a história com um clima um pouco mais sério e pesado, até mais do que vocês já viram aqui.
Em alguns momentos, principalmente na redenção da Tino, ficou parecendo que tudo foi meio jogado ali na hora. Não teve o mesmo nível de desenvolvimento e todo um contexto adequado para a mudança de visão dela como na Light Novel. Porém, devemos levar em consideração a necessidade de contar essa história em míseros 5 episódios. E a Pierrot fez um trabalho excelente de adaptação com a limitação que tinham. Essa história foi mais como uma versão resumida da Light Novel, tendo o mesmo foco, sem adição de conteúdos que não tinham nada a ver com a história ou cortes em personagens importantes, como aconteceu em Itachi Shinden. Eu vi algumas pessoas reclamando da falta de ação, mas vamos lembrar que na Light Novel a ação foi bem mais intensa e que também todas as Light Novels se focam nos personagens principais, que aqui foi o Sasuke, resolvendo alguns dos seus problemas pessoais e reafirmando suas convicções ideológicas ou sentimentais durante a situação em que se encontram. Acho que algumas pessoas ainda não entenderam que, apesar de Naruto ser um Battle Shonen, o foco principal dele não são as lutas, são as relações humanas, a jornada dos personagens. É acompanhar toda a transformação de uma garotinha que cresceu em meio à violência, que não sabia nada sobre si mesma e só queria um lugar no mundo, em uma assassina vingativa. Toda essa situação envolvendo o passado da Tino fez com que o Sasuke enxergasse a si mesmo na Tino, o fazendo lembrar de seu passado, de suas escolhas e o que o motivava a estar ali. Aqui o Sasuke reafirmou a si mesmo quem ele é atualmente, perdendo o receio de voltar para a vila e machucar as pessoas que ele ama. Infelizmente o anime não focou muito nesse lado, mas na Light Novel ele tem esse receio, ele ainda luta contra a maldição dos Uchihas e sempre tem medo de acabar fazendo merda novamente. Inclusive, para mim, o passado da Tino não perde em nada para o que já vimos em certos personagens na obra original. Ela tem um dos passados mais pesados e cruéis de todo Naruto, sendo escravizada por seu próprio pai, traída por pessoas em quem ela confiava, e quando finalmente teve a oportunidade de preencher o vazio que ela sentia, descobriu que todo o seu clã não existia mais e que toda aquela jornada não fazia mais sentido. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão e um feliz 2017, um feliz início de ano para todos vocês. E eu fico por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo.